Desculpem, o vídeo acabou parando, mas então ele vai ter aí 20, 30% da aposentadoria dele penhorada todo mês por sabe-se lá quanto tempo, por conta de uma situação que foi totalmente arquitetada, né, pelo banco. Então, essas coisas eu explico mais para vocês entenderem o porquê dessas disposições, às vezes tão rígidas do código, que trazem todas essas situações como uma presunção de que esse consumidor é vulnerável. E de fato a gente entende que algumas vezes o consumidor não é vulnerável. Mas são muitas e muitas e muitas as situações em que a gente vê que o consumidor ele pode sim ser considerado frágil por conta de falta de conhecimento específico, logicamente, por conta da idade e várias situações aí que a gente vê nas práticas comerciais, né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento sobre o produto, sobre o serviço, sempre vai conseguir levar vantagem sobre aquele que tem menos conhecimento. Pensa bem. Então, é por isso que a gente tem que sempre considerar que o consumidor ele está sim numa situação de vulnerabilidade. 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, tá? É muito genérico, é extremamente genérico, e é por isso mesmo, e é isso mesmo que é para ser, é que qualquer vantagem excessiva que for exigida do consumidor pode ser considerada uma prática abusiva, pode anular contrato, pode gerar uma responsabilidade para o fornecedor e assim por diante. Então veja que a lei fala de vantagem excessiva e pode ser qualquer forma de vantagem excessiva. Aqui não existem limitações nesse sentido, tá bom, pessoal? E essa vantagem excessiva ela vai ser tratada em outros momentos pelo código também, e aí a gente pode acabar comentando novamente essa definição que é trazida aí pelo inciso, tá bom? No inciso 6, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Então vamos lá. Basta então que eu, consumidor, autorize um serviço para que ele seja regular? Não. Aqui, quando o código fala executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, o que o código quer dizer é exatamente que a gente vai ter que exigir as duas coisas. Eu tenho que ter sim, obrigatoriamente, um orçamento prévio e eu tenho que ter também uma autorização prévia do consumidor em relação a esse orçamento. Então veja bem, se o fornecedor apresenta o orçamento e o consumidor expressamente aceita aquele orçamento, eu consigo dizer que aquilo está regular? Sim. Agora, se o consumidor autoriza o serviço sem um orçamento prévio, eu posso dizer que tem irregularidade naquele serviço? Não. Não, porque é responsabilidade do fornecedor apresentar, antes de realizar o serviço, um orçamento detalhado com os custos de mão de obra, materiais, serviços terceirizados. Veja bem, se eu apresento um orçamento e não digo naquele orçamento que vai haver uma terceirização de serviço, e aí depois eu apresento a conta para o consumidor, aquilo está irregular. Por quê? Porque eu, fornecedor, eu deveria, antes de tudo, ter dito: pode ou não haver uma terceirização de serviços em relação a tal ponto, que eu já preciso da aceitação prévia do consumidor, e esse serviço ele vai custar X, ou o orçamento desse serviço terceirizado ele vai ser apresentado posteriormente para aprovação. O que eu não posso é achar que, porque houve uma autorização prévia do consumidor,
ele já autorizou todo tipo de serviço que vem posteriormente. O inciso 7º, o último de hoje, é repassar a informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Então o fornecedor ele pode chegar para outro fornecedor do mesmo ramo e dizer, olha, não presta serviço para aquele cara lá, porque toda vez que a gente faz alguma coisa com ele, ele entra com a ação. Não pode. Toda vez que a gente tenta, por exemplo, o banco, chegar um banco de dados dos bancos dizendo, ó, esse fornecedor aí quando manda cartão para ele indevidamente, ele entra com a ação. Não manda. Informação depreciativa. E principalmente aqui que a gente tem que ver, né, depreciativa em relação ao exercício dos direitos do consumidor. Ou seja, eu não só estou falando mal daquele consumidor, mas eu estou falando mal daquele consumidor pelo fato de ele ter exercido os seus direitos. Quando eu tenho um consumidor específico que extrapola o exercício dos seus direitos, por exemplo, quando um consumidor é condenado em juízo por má-fé, é possível o compartilhamento das informações, mas não quando ele está dentro do exercício de seus direitos, como, por exemplo, discutindo uma determinada situação em juízo, ainda que ele esteja errado nesse ponto, tá bom? Galera, nós vamos continuar passando por esses incisos na próxima aula, mas nós já estamos ali na metade do que seriam as práticas abusivas. Quem quiser já dar uma lida no artigo 39, pode ficar à vontade, é uma boa pedida aí para as próximas aulas, porque esse conteúdo é bem importante para o restante aí do direito do consumidor, tá bom? Boa tarde para vocês, bom final de semana, até semana que vem.